Então, continuando aqui, né, eu quero encontrar o valor do Q3, só que agora eu vou utilizar uma outra maneira de resolver. Tá? Esse passo 1, 2 e 3 você repete, né? Você vai calcular a posição do Q3, né? Que vai ser N vezes 3 sobre 4. O N é o somatório dos FIs, o 3 é o K, né? QK, o K é 3 sobre 4, que deu 150. Tem que escrever a faca, a gente escreveu. Localiza a primeira faca maior ou igual a 150, a gente localizou que está aqui. Ó. Então, a mudança vai ser aqui. Ó. Em vez de estar decorando aquela fórmula, escrevendo aquela fórmula, você vai fazer o seguinte. Ó. O nosso próximo passo é fazer uma interpolação linear. Né? Quando a gente estudou lá a mediana, né? Para calcular a mediana quando você tem as classes, a gente fez aqui a interpolação linear. Então, lembra como é que é? Ó? Você já localizou a classe onde está o Q3, 150 até 170. Então, você vai destacar essa classe. Você vai fazer isso. 150, limite inferior, né? E 170. Pronto. Acima do 150 e acima do 170, a gente vai colocar duas facas, tá? Para o limite superior 170, você vai pegar a própria faca que você achou aqui, ó, 170. Já para o limite inferior, é a faca anterior, ó, que é 150. Tá? Só que a posição do Q3 é a posição 150. Então, 150 está aqui, ó, entre 140 e 170. Então, digamos que o 150 esteja aqui. Tá? Então, o Q3 vai ser o valor que vai estar aqui embaixo do 150. Tá? E aí a gente vai fazer a interpolação. Né? A gente vai fazer a diferença de 150 até Q3 é x. De 150 até 170, a diferença aqui é 20. Tá? O que a gente fez aqui embaixo, a gente vai fazer em cima. De 140 até 150 é 10, a diferença. Né? A diferença aqui. De 140 até 170, a diferença é 30. Né? Essa diferença aqui, ó, de 140 até 170, a diferença, vamos colocar aqui, ó, 30. Tá? E aí, ó, não sei se você lembra, o que a gente vai fazer agora. Deixa eu apagar isso aqui. Interpolação. De 140 até o 170, a diferença é 30. Tá? E aí a gente vai montar a proporção. Ó. 10 está para x. 10 está para x, assim como 30 está para 20. 30 está para 20. O menor está para o menor, o maior está para o maior. Aqui eu vou cancelar esse zero com esse, tá? Então ficou 10 sobre x igual a 3 sobre 2, uma proporção. Vou fazer meios e extremos, né? Então vai ficar 3 vezes x, 3x, que é igual a 10 vezes 2, que vai dar 20. Então quem é o x? 3 multiplica, passa dividindo, vai ser 20 por 3, né? E isso vai dar 6,666 reticências, uma dízima, tá bom? Então, acabei de achar o x. Logo o Q3 vai ser o que? O limite inferior, que é 150, 150 mais o x. Ó. Então, quem é o nosso Q3? Vai ser 150 mais o 6,66. Isso vai dar 156,66, que é o valor que eu tinha encontrado lá, né? Utilizando o que? A fórmula, né? QK, limite inferior, mais amplitude, né? Vezes aquela fração lá, né? Posição do quartil menos a faca acumulada anterior, dividido pela frequência da classe onde está o quartil. Tá? Eu prefiro fazer assim por interpolação, que fica um caminho só, né? Não precisa estar decorando aquela fórmula lá. Então, acabamos de encontrar o Q3, né? O Q3.
Vamos agora ao cálculo do Q1, né? Então você volta aqui e apaga tudo. Ó. Quem é o Q1, né? Tá? Então o primeiro passo é o mesmo, o segundo passo e aí vai. Vai mudar é aqui, tá? O que a gente tem que achar, né? A posição do Q1, né? A posição do Q1. Então vamos lá. A posição do Q1 vai ser o seguinte. A fórmula é essa, né? Posição do QK é N vezes K sobre 4. Quartil é 4. N você já sabe que é 200, então aqui vai ser 200. E o K é o quartil, né? O quartil são 3 quartis, né? Q1, Q2 e Q3. Então, no caso aqui, o Q1, o K vai ser 1, tá? Então, substituindo aqui, ó, o K por 1, Q1, tá vendo? O N, a gente já sabe que é 200. Então, vai ficar aqui, ó, 200 vezes 1 sobre 4, tá? Então, vamos colocar aqui. 200 vezes 1, né? Sobre 4. 200 vezes 1 dá 200 por 4. Isso aqui vai dar 50. Tá? Então, o Q1, a posição do Q1 é 50. Guarda esse número aqui, tá? Aí a gente vai escrever a FAQ. Olha, a gente já escreveu a FAQ. Está aqui, ó. Vamos apagar isso. Está escrita a FAQ aqui. Vamos localizar agora a primeira FAQ, que é maior ou igual à posição do Q1. Maior ou igual a 50, tá? Então, isso aqui tudo a gente vai desaparecer, tá bom? Passo a passo. Posição do Q1 agora, né? Então, vamos apagar isso aqui também, né? Para não atrapalhar. Então, vamos lá. Localizar a primeira FAQ que é maior ou igual a 50, né? 10 é menor, 30 é menor, 80 é a primeira FAQ maior ou igual a 50. Então, significa o quê? Que o nosso Q1 vai estar em que classe? Ó? Na terceira classe. Primeira, segunda, terceira. Tá vendo? Terceira classe. Ou seja, o nosso Q1 vai ser um valor entre 110 e 130. Vai estar por aqui. Ó. E aí, como é que a gente faz? Vamos fazer a interpolação, né? Você pega a classe onde vai estar o Q1, copia, vamos colocar ela aqui, ó. 110, 130, os limites. Vamos pegar agora duas FAQs. Ó. A FAQ para o limite superior, né? A FAQ da própria classe, ó, 80. Para o limite inferior, a FAQ anterior. Então vai ficar ó, 30 e 80. 30 para o limite inferior, né? 30 para o 110 e 80 para o limite superior. Então, 30 e 80. 50, né, é a posição do Q1. Então, observe que de 50 está entre 30 e 80. Então, vamos marcar aqui, ó, botar o 50 aqui. E abaixo, você tem aqui o Q1, que é o que a gente quer encontrar. E aí, tudo igual. Ó, tá? De 110 até o Q1, eu não sei x. De 110 até 130, a diferença aqui é 20. Né? De 110 a 130, né? A diferença é 20. O que a gente fez aqui na parte de baixo, a gente vai fazer na parte de cima, né? De 30 a 50, né? A diferença é 20. De 30 a 80, a diferença é 50. Tá? Então, 30 a 50 é 20, de 30 a 80 é 50. E aí a gente monta a proporção. Ó. 20 está para x, 20 está para x, assim como 50 está para 20. 50 está para 20. Né? 20 para x, 50 para 20. Podemos cortar esse zero com esse, né? E vamos fazer meios e extremos. Então vai ficar, porque uma fração igual a outra proporção, né? Então vai ficar 5 vezes x, 5x, que é igual a 2 vezes 20, que é 40. Tá? Então, 5 multiplica, passa dividindo, né? Está multiplicando, passa dividindo. Quem é o x? 40 por 5. Né? E isso vai dar o quê? 8. Então, nosso x é 8. Logo, né?
quem é o nosso Q1, né? O nosso Q1, né, que eu estou atrás, ó, é igual a o limite inferior. Quem é o limite inferior? Ó, 110 mais x. Ó. 110 mais x vai dar o Q1. 110 mais x. Q1 vai ser 110 mais 8, que vai dar 118. Então, nosso Q1 é 118, tá? Espero que você tenha entendido até aqui.